Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre como ser leve nas mudanças de ciclos. Estamos aqui no final de 2024, então sei muito bem que é um momento em que todos nós estamos apreensivos e até bastante agitados para estar super preparados para o final do ano. Então, a gente dorme menos, tem muito mais atividades para fazer ao mesmo tempo. E às vezes fazemos tantos projetos e temos tanta expectativa sobre esse momento que se torna bem desafiador, bem pesado esse momento. Porque a gente começa a se cobrar e a se forçar bastante. Esse tema ele vai para além, né, do momento atual, porque nós encerramos ciclos direto, constantemente. E sempre que encerramos ciclos, iniciamos ciclos também. A vida é assim. Nosso nascimento é um ciclo novo que se inicia. E diversos outros tipos de ciclos acontecem na nossa vida, né? É um ciclo que você inicia em uma escola, quando você começa a estudar, num relacionamento, no trabalho. Tem um cachorrinho aqui. São diversos ciclos que podemos experienciar. E uns também são muito difíceis de lidar. No caso, quando, por exemplo, alguém parte, né? Quando há uma morte, é um ciclo que também se encerra. É uma nova etapa que se inicia. Então, em vários momentos da nossa vida, estaremos aí fechando alguns ciclos e iniciando outros. É muito comum as pessoas dizerem que dizer e viver essa dificuldade de quando um ciclo está se fechando, muitas vezes não concordar com isso, não conseguir aceitar. Então, ficar preso naquele ciclo antigo. Às vezes até pode ser com uma promessa boa de algo melhor vir no futuro, mas a ideia de desapegar do que você já conhece torna tudo muito dificultoso. Então, muitas vezes queremos nos apegar a uma realidade que vivemos, a um momento que vivemos que já está no momento de se encerrar, né? E simplesmente o se agarrar àquilo é o que nos mantém dentro daquela situação de angústia, de medo. Então, aceitar que a vida é feita de ciclos desde antes de nós nascermos e a própria morte nossa também é um ciclo. Aceitar isso, aceitar esse movimento é muito necessário. Mesmo que pareça desafiador aceitar certas coisas nessa vida, ter isso como um fato faz muita diferença. Então, a partir do momento que podemos entender que os ciclos eles vão se iniciar e se fechar de qualquer forma, podemos, de repente, abrir mão daquele controle que apenas nos iludimos que temos, né? Muitas vezes. Até nos limitamos diante de alguns controles que criamos, nos limitamos, deixamos de fazer algo ou fazemos o que não queremos para manter uma certa segurança de alguma coisa e no final das contas não adianta de nada. Você se diminui para caber dentro dos seus medos. E como eu já falei em outras lives, nós somos maiores que nossos medos. E é importante sempre ter essa convicção. Oi, boa noite para quem está entrando aqui, me mandou boa noite. Vocês podem compartilhar aqui comigo o que vocês pensam sobre encerramentos de ciclos. E principalmente agora, no final de ano, né? Como é que vocês estão lidando com esse final de ano de 2024? Estão ansiosos para o novo ciclo de 2025? Eu lembro que quando eu era bem criança, eu já imaginava esse ano de 2025.
E é interessante e bem. é, assim, chama bastante atenção entender que realmente estou aqui. Para aquela criança que pensou, parecia que era uma eternidade para chegar, né? Mas aconteceu. Está acontecendo. Então a gente cria muitas expectativas sobre algumas fases da nossa vida, né? Então, aprender a deixar fluir nos exige desenvolver alguns recursos, né? Entender que não temos controle sobre tudo. Não sei que barulhinho é esse que tá vindo. Ai, não sei onde tá. Bom, se eu vou ver de novo, eu tento tirar. Então, é uma questão. É muito importante confiar no processo também, né? Aprender a confiar no processo. Confiar que estamos nos guiando. Pera, eu preciso ver. O que será esse barulho? Você consegue ver pra mim? O barulho, por favor? Será que é meu celular? Não sei. Então, precisamos confiar também nesse processo, né? Confiar que tudo vai ocorrer de uma maneira em que estaremos sempre buscando o melhor e aproveitando cada fase da nossa vida. Então, é bem interessante quando paramos no final do ano para pensar como que foi aquele ano todo. Acho que é meu próprio celular mesmo, tá fazendo barulhinho. Não sei por que isso. É o TikTok. Depois eu vou ver como é que configura. Então, é de parar para reconhecer todos os passos que tivemos, seja aqueles passos em que tivemos dificuldades e naquele momento até que não queríamos estar passando, mas que depois de um tempo você viu que você aprendeu algo sobre aquilo, aprendeu inclusive que aquilo não deu certo e tudo bem, ou aquilo me ensinou que eu deveria ir por aquele outro caminho, e aí você consegue entender que tudo foi como teve que ser. Não temos controle sobre exatamente cada detalhe que vai acontecer. Então, se você começa a entender que a partir do que acontecer você vai construir algo interessante, algo importante, e isso se torna significativo. Então, parar para entender onde você estava em janeiro. Você consegue pensar nisso? Em janeiro, em que momento você estava? E agora? Como eu penso agora e como eu pensava antes? Quais escolhas eu tomei, das quais eu me orgulho? Quais escolhas eu tomei que me mostraram novos horizontes? Quais escolhas eu tomei que me fez perceber que não era o melhor para mim? O que eu consigo hoje passar para alguém que eu não conseguiria, talvez, antes? Obrigada, Eduardo, pela rosa. Que aprendizados eu carrego aqui comigo? De que maneira eu pude contribuir para alguém esse ano? Que pessoas contribuíram para mim? Que objetivos eu conquistei? São tantas coisas para você parar para pensar. A gente não viveu um dia, foi um ano. É um ciclo relativamente completo para você vivenciar muitas coisas. Às vezes você pode também ter vivido situações de perdas, né? De situações em que outras coisas fora do seu controle aconteceu e que você realmente sofreu com isso e não tem muito o que fazer para mudar, mas fez parte da sua vida. E agora você precisa aprender a lidar com isso também. Então, aprender a observar tudo isso sobre você é muito rico. Observar todo o teu processo, observar o que foi aprendido, o que foi ensinado, o que foi conquistado, o que foi feito, o que não foi feito. Obrigada pelos coraçõezinhos. E
também, pensando, né, no que eu já tô trazendo pra vocês, entrar num lugar de brigar com a realidade pode parecer até que talvez seja a única solução para quem tá nesse momento, né? Por exemplo, eu não aceito, não é possível. Não é pra ser assim, não é pra ser assim. Mas se você entra nesse lugar, sempre nessa postura de não é assim, você não se relaciona de verdade com a realidade. E aí fica difícil você se empoderar para construir algo nela. Porque aí você acaba se tornando uma pessoa que está sempre como alguém que não tem poder, que não pode reagir, que não que se vê numa realidade que já está perdida, que já não é legal. Então, o seu movimento é só para dizer que é ruim, que é ruim. Então, isso se torna a única coisa para você. E a realidade, ela é muito mais complexa, né? Você tem muitos acessos, você pode desenvolver muitas coisas dentro de você e fora de você também. Então, só você, por você mesmo, fazer uma coisa diferente já garante diferença, já faz uma diferença. Então, é importante você entender o poder que você tem em mãos. E se você usa o seu poder apenas para apontar e não mudar nada, e não reconhecer as coisas boas que existem também, talvez você não percebe que o seu poder é maior do que você imagina. E a gente tem que ficar atento às nossas atitudes, a como nos posicionamos. Porque muitas vezes podemos até desencorajar pessoas que estão se movimentando para fazer a diferença. Então, que sejamos peças importantes na construção de um mundo maravilhoso e incrível. E aceitar a realidade é entender que tem muitas coisas que não é como a gente quer. É isso mesmo. Tem muitas coisas que pode ser diferente. Então é só parar e olhar para sua realidade como ela é e se colocar em movimento. Ser protagonista da sua vida. Sem pensar que lá na frente, lá no futuro, você vai fazer algo. Ou que nem adianta. É pensar, eu tô aqui, eu estou vivo. Eu estou vivo e eu tenho o poder de agir agora. Então, se você puder reconhecer a sua realidade como é e entender a cada momento, quando um ciclo estiver se encerrando e um outro iniciando, que é essa mesmo, é essa a vida, é esse o movimento. Você pode então se permitir conhecer algo totalmente novo e fora da sua zona de conforto, que vai te trazer novos aprendizados, novas experiências, novas atitudes, novos horizontes para você. Então, permitir o fluir mesmo. Quando a gente pensa, então, em encerrar ciclos, ainda nessa dimensão de que controlamos tudo, ou que deveríamos controlar tudo, podemos nos sobrecarregar. E é o que acontece muito no final de ano, né? A gente coloca um monte de coisa para fazer, e fica correndo, não descansa, e fica ansioso, e pensa tudo que não conseguiu fazer durante o ano, e pode entrar até num lugar aí de pensar que é impotente, que não conseguiu, que não é bom, que não, né, não é suficiente. E é importante parar e pensar. Não, calma. O processo de encerrar o ciclo vai acontecer naturalmente. E eu não controlo tudo isso. Então, por que eu não me permito viver esse ciclo de uma maneira que não me cobre tanto, mas que eu haja, mas que eu entenda, eu enxergue, eu perceba o caminhar de tudo isso de uma forma leve. E a gente consegue ser leve, muitas vezes, quando não nos cobramos muito. E assim, não se cobrar não quer dizer que você não tem objetivo e que você não queira disciplina ou dizer para você o que era interessante você fazer em tal data. Mas é você
conseguir reconhecer os seus limites e conseguir permitir que o controle não esteja completamente em suas mãos e tá bem com isso. E viver isso. E se permitir. É um momento, sim, de pensar em novas perspectivas. Então, pensa. Então, se abra para isso e veja e experimente um novo ciclo. Mas, talvez, temos que tomar cuidado para não deixar de respirar. Mesmo de um ciclo para o outro, a gente pode parar e respirar, né? Vamos continuar respirando, continuar se cuidando e tendo paciência com o processo, porque a mudança, o momento de mudança, muitas coisas podem sair do lugar de forma muito abrupta ou desconfortável. Então, ter paciência mesmo. E quando a gente se coloca assim, olá, Lucas, seja bem-vindo. E quando nos colocamos assim, sem essa necessidade de controle absoluto, sem essa necessidade de ser perfeito, nós permitimos descomplicar as situações. Porque se a gente não tomar cuidado, nós complicamos demais. Complicamos muito. Então, são várias questões em que às vezes o que acontece é que a gente fica muito inseguro. É que a gente quer controlar o que não pode. É que a gente não quer aceitar as coisas como são. É que a gente não consegue se permitir ser quem somos. Não aceita. É que cobramos muito muito do outro. É que queremos ser perfeitos. É que temos muito medo. E aí, outro ponto que eu chego é esse. Medo. Medo a gente tem medo. E vamos continuar tendo, porque ele é necessário para nossa autopreservação, né? Pra gente não se arriscar a ponto de se colocar em uma situação perigosíssima, né? Mas, se você tem capacidade de refletir sobre o que você quer e decidir o que você quer, você pode muito bem entender a mensagem do medo e seguir o seu desejo. Por quê? Eu tô com medo, mas é porque eu tô saindo da minha zona de conforto. Isso aqui é realmente o que eu quero. Tá, eu gostei desse ciclo, foi muito bom. Tem coisas que eu gostaria de manter sempre comigo, mas eu preciso abrir mão desse ciclo para iniciar o próximo. E vamos ver o que ele me traz. Né? Eu vou ser corajoso. Então, coragem. E é uma decisão, né? Parece que é mais complicado, mas é complicado quando a gente quer controlar demais. E aí, isso que a gente quer controlar é sempre com um monte de coisa que nós pensamos, como se nós fôssemos capazes de entender tudo e resumir tudo ao que nós pensamos. Então é muito legal pensar na retrospectiva como uma possibilidade de reconhecimento, de aproveitar e sentir mesmo todo esse caminho que percorremos. Fico muito feliz que você esteja aqui, que você tenha vivido tudo isso. Estamos aqui nesse momento juntos, todos nós estamos vivos nesse momento, passando por diversas fases da vida. E eu quero que você reconheça todos os seus passos. Reconheça com muita gratidão. Agradeça a você por toda a resistência, por toda a persistência, toda a coragem, todos os aprendizados que você permitiu ter. Todas as trocas. E tudo aquilo que tá aí para você trabalhar, resolver na sua vida, lidar. Tá tudo bem. Temos novos ciclos justamente para você se permitir ainda mais e com muito mais coragem. E eu desejo muito mesmo que você possa aproveitar a sua vida agora, hoje. Se permitir ser você. E se permitir ser leve. E diante de tudo isso que eu falei, você pode pensar que você tem capacidade de fazer muitas coisas.
e de criar muitas coisas e de ser completo com você. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Eu desejo que tenham um ótimo final de ano, de festas aí com as pessoas que vocês escolherem para estar com vocês. E que o ano de 2025 seja um ano muito próspero, de muitos aprendizados, muitas alegrias, de muita ajuda mútua, que as pessoas possam cada vez mais enxergarem umas às outras com muito respeito, com muita bondade, muito amor. Vocês têm uma dúvida? O que esse ano de 2024 te deixou aí? O que tá te marcando? Coloca aqui nos comentários uma coisa que 2024 vai lembrar, o que você aprendeu, ou o que você quer para 2025. Mas aí você fala do qual você tá falando. O Rafael deu boa noite. Oi, Rafael, você tá acompanhando aqui, né? Obrigada pela sua presença. A minha abordagem, eu utilizo várias abordagens, mas principalmente a psicanálise, e tanto junguiana como do Winnicott, mas também psicologia corporal, psicodrama, e tem bastante influência da TCC também. Então, eu vou utilizando a técnica mais de acordo com a demanda do paciente, mas eu sou bem mais da psicanálise, assim, principalmente. Me fala uma coisa que te marcou, Rafael, em 2024, ou que você também queira em 2025, pensando assim no seu ano, sabe? Não sei. Mas o que você pensa para o próximo ano, por exemplo? O Daniel falou aqui. Sinto síndrome do pânico e me preocupo com tudo. Tem uma explicação para mim? O síndrome do pânico é um transtorno, né? Então, ele precisa de acompanhamento psicológico e até psiquiátrico, dependendo da dimensão. Mas vale a pena passar nas duas especialidades, tá bem? É muito importante mesmo, para você ter aí bastante qualidade psicológica, né? Saúde psicológica. O Rafael tá com um pouco de dificuldade de pensar, né? Mas, assim, imagina, né, Rafael, que foi um ano com, sei lá, mais de 300 e tantos dias. Então, tenha certeza que tem coisas que aconteceu que mudou completamente sua vida em relação a como foi 2023. Então, se você parar para fazer esse exercício de se auto-observar e tentar encontrar essas informações da sua própria memória, você vai ver o quanto é rico. Só que o que eu tô fazendo aqui não é algo que todo mundo faça. Às vezes a gente faz a retrospectiva porque é bem comum já ser algo bem falado, assim, né, entre as pessoas. Mas as pessoas têm uma dificuldade enorme de reconhecer os passos, sabe, o que fez, elas mesmas, entendeu? Então é um exercício, te convido a fazer, tá bem? A Karina falou que o que mais marcou ela foi encerramentos de ciclos. Então, justamente isso, né? Então, provavelmente muitas mudanças na sua vida ocorreram. E todas as vezes que você falou que encerrou ciclos, significa que novos ciclos se iniciaram. Então, você viveu diversos ciclos, né, esse ano. Você experimentou diversos ciclos. Foi um ano de bastante mudança na sua vida. Isso é ótimo, mostra que você está em movimento. E a vida é movimento. O Rafael é diagnosticado com TEA e mais alguns. Entende que bom que você tá sendo acompanhado. É muito importante, vai fazer total diferença na sua vida, tá bem? Então, eu agradeço muito a vocês que continuaram aqui. Gabriel, segue no Instagram também para ficar por dentro
de mais conteúdos. Lá eu deixo live gravada, eu apareço um pouquinho mais. E também eu tenho os meus grupos terapêuticos. Se você quiser participar, quem tá na live sempre tem como. Já vai ter um grupo agora, em alguns minutos. Quem tá na live tem alguns benefícios muito bons. Então, se eu fosse você, eu entrava em contato agora pra você já participar do grupo. Ou então marcar para outro dia, né? Você que sabe. Mas assim, o que eu ia falar? É isso. Segue no Instagram, segue aqui no TikTok. Que aí você fica por dentro, tá bem? Eu vi que você tá acompanhando bastante tempo. Então, você, o Daniel, todos vocês que estão aqui, compartilhe com a família de vocês, com amigos. E que a gente possa se encontrar agora em 2025 novamente nas lives, hein? E muito obrigada por hoje. Vamos seguir vivendo nesse momento, todo mundo aqui vivo juntos, de verdade, no presente, não só no passado, não só no futuro. Vamos viver o agora, se permitindo fluir entre os ciclos da nossa vida e nos conhecendo cada vez mais, nos permitindo ser nós cada vez mais. O Rafael tá fazendo acompanhamento há bastante tempo. Maravilha, Rafael. Tenho certeza que já ganhou muita coisa com isso, né? Muitos avanços. Então, um abraço, fiquem bem, um beijo e até a próxima.